Empresário descobre faxineira protegendo seus gêmeos e fica em choque ao ver a verdade. João parou no jardim quando ouviu o grito de Márcia. Viu Sílvia ajoelhada, abraçando Vinícius e Bernardo enquanto sua esposa gesticulava alterada. João deu um passo à frente e pela primeira vez prestou atenção. João ficou parado ali por um tempo que pareceu longo demais, mas que na verdade durou apenas alguns segundos. E naquele instante ele sentiu como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, como se até aquele momento tivesse vivido sem realmente prestar atenção no que acontecia dentro da própria casa. O som do grito de Márcia ainda ecoava no ar quente da tarde, mas agora tinha sido substituído por um silêncio pesado que parecia engolir tudo ao redor. Até o canto dos pássaros tinha parado. E ele podia ouvir apenas a própria respiração e o som distante de um carro passando na rua, o motor ronronando baixo antes de desaparecer completamente na curva da esquina. "Solta eles agora", disse Márcia, e a voz dela saiu tensa, carregada de algo que João não reconhecia completamente, algo que ia além da raiva superficial e tocava em camadas mais profundas que ele nunca tinha visto expostas daquele jeito. Ele havia saído do escritório apenas alguns minutos antes, procurando a pasta de couro marrom que tinha esquecido na mesa de centro da sala. Aquela pasta cheia de contratos que precisava revisar antes da reunião de segunda-feira com os investidores do projeto novo, que poderia expandir os negócios para outras 3 cidades da região sul. Um projeto ambicioso que tinha ocupado seus pensamentos nas últimas semanas inteiras, mas agora tudo aquilo parecia completamente sem importância diante do que via à sua frente no jardim iluminado pelo sol forte de março que fazia o ar tremer com o calor. Márcia estava de pé no meio do piso de pedra clara, com o vestido branco impecável que ela tinha escolhido pela manhã para o almoço beneficente que tinham cancelado de última hora, porque Bernardo tinha acordado com a testa quente e ela não quis arriscar sair de casa com ele assim, preferindo ficar e cuidar, mesmo sabendo que aquele evento era importante para os contatos sociais que ela tanto valorizava. Cada linha do seu corpo estava tensa de um jeito que João raramente via. Mesmo depois de 15 anos de casamento e todas as dificuldades que tinham enfrentado juntos ao longo desse tempo. O braço direito dela estava esticado na direção de Sílvia, não exatamente apontando, mas também não relaxado. Era um gesto que ficava no meio termo entre acusação e desespero, entre exigência e súplica. E João conhecia Márcia há tempo suficiente para saber que quando ela ficava daquele jeito, com os ombros erguidos e a mandíbula travada e aquela expressão nos olhos que parecia ao mesmo tempo furiosa e quebrada, algo muito profundo estava acontecendo. Algo que ia além da raiva superficial que qualquer um poderia sentir em um momento de estresse passageiro ou de frustração comum. Sílvia estava ajoelhada na calçada, os joelhos pressionados contra o chão duro de pedra que devia estar queimando sob o sol forte das 3 da tarde. E ela segurava Vinícius e Bernardo contra o peito com uma firmeza que parecia ao mesmo tempo protetora e desesperada, como se soubesse que se soltasse aqueles meninos por um segundo sequer, algo terrível aconteceria e ela não poderia impedir. E havia algo naquela postura que ia além do dever profissional de uma funcionária cumprindo ordens. "Eu não vou soltar", disse Sílvia, e a voz dela saiu baixa, mas firme, carregada de uma convicção que surpreendeu até ela mesma. E João percebeu que ela estava tremendo, não de frio, mas de determinação misturada com medo. Aquele tipo de medo que vem quando você sabe que está fazendo a coisa certa, mas que vai ter consequências sérias. Havia algo na postura dela, na forma como os ombros estavam curvados para frente, formando uma barreira ao redor das crianças, na forma como os braços envolviam aqueles corpinhos pequenos com uma delicadeza protetora,
que fez João sentir um desconforto imediato e profundo que ele não conseguia nomear, mas que pesava no peito como uma pedra. Os dois meninos estavam grudados nela de um jeito que João não se lembrava de ter visto antes, ou talvez tivesse visto dezenas de vezes, mas nunca prestado atenção de verdade, porque estava sempre ocupado demais com reuniões e contratos, e ligações urgentes que pareciam mais importantes naquele momento, mas que agora se revelavam completamente insignificantes, usando aquelas camisetas listradas de preto e branco que Márcia tinha comprado em uma loja cara do shopping na semana passada durante uma das tardes em que tinha saído com as amigas para tentar distrair a mente. Vinícius tinha os bracinhos enrolados ao redor do pescoço de Sílvia, os dedinhos pequenos apertando o colarinho branco do uniforme azul com tanta força que João podia ver as marcas dos dedos no tecido, mesmo dali de onde estava, a pele clara dos dedos contrastando com o azul escuro do uniforme bem passado. E havia uma urgência naquele gesto que ia além do simples abraço de criança assustada. Bernardo estava com o rosto completamente escondido no ombro dela, apenas o topete castanho aparecendo por cima do tecido, e João podia ver os corpinhos pequenos tremendo de leve, aquele tremor fino que crianças têm quando estão assustadas, mas tentando se controlar, porque sabem instintivamente que chorar ou gritar pode piorar tudo, pode transformar uma situação tensa em algo ainda mais perigoso. Eles estão com medo, disse Sílvia, erguendo o rosto apenas o suficiente para olhar na direção de Márcia, sem desafio, mas também sem submissão. E os olhos dela brilhavam úmidos, mas determinados, refletindo a luz forte do sol da tarde. Ele não conseguia ver a expressão completa de Sílvia, porque ela mantinha a cabeça baixa na maior parte do tempo, o rosto voltado para baixo, como se estivesse olhando para o chão de pedra, ou para os meninos, ou para as próprias mãos que seguravam aquelas crianças com tanta determinação que os dedos estavam ficando brancos de tanto apertar. Mas a postura dela dizia tudo o que precisava ser dito naquele momento, sem necessidade de palavras adicionais. Ela não ia soltar aqueles meninos, não importava o que Márcia dissesse, ou fizesse, ou ameaçasse. Não importava se perdesse o emprego ou se fosse mandada embora dali naquele mesmo instante, sem referências. E havia algo naquela determinação silenciosa que fez João sentir um aperto no peito que não esperava. Uma sensação estranha de estar perdendo algo importante que ele nem sabia que tinha, ou talvez de estar finalmente vendo algo que sempre esteve lá na frente dele, mas que ele tinha escolhido. Ignorar porque olhar de verdade significaria ter que fazer algo a respeito, e era mais fácil fingir que não via. Você não tem o direito de decidir se eles estão com medo ou não, respondeu Márcia. E a voz dela rachou no meio da frase, saindo mais aguda do que ela provavelmente pretendia, perdendo o controle cuidadoso que tinha tentado manter desde o início daquela confrontação. João deu um passo para fora da casa, pisando na grama macia que tinha sido aparada na manhã anterior pelo jardineiro que vinha toda sexta-feira às 7 da manhã e que sempre deixava o jardim impecável como Márcia gostava, e sentiu o calor do sol bater direto no rosto, forte e implacável, fazendo seus olhos arderem um pouco até se acostumarem com a luz intensa que refletia nas pedras claras do piso e nas janelas de vidro da casa. Ele segurava a pasta de couro com mais força do que era necessário, os dedos brancos ao redor da alça, de tanto apertar, e percebeu que não sabia exatamente o que fazer com as mãos. Não sabia como se posicionar naquela cena que parecia ao mesmo tempo familiar, porque era o jardim da própria casa, onde passavam todos os finais de semana, mas completamente estranha, porque nunca tinha visto Márcia e Sílvia naquela situação antes. Nunca tinha visto aquela tensão toda exposta e crua e impossível de ignorar. Márcia, o que está acontecendo aqui? Perguntou João, e a voz dele saiu estranhamente calma, considerando o turbilhão que sentia dentro do peito.
considerando que o coração estava batendo rápido demais e que as mãos começavam a suar, apesar do calor seco do ar. Márcia virou a cabeça ligeiramente na direção dele quando ouviu seus passos na grama, o som suave dos sapatos sociais afundando no verde cortado. Mas não tirou os olhos de Sílvia por completo, como se tivesse medo de que qualquer segundo de distração pudesse mudar o rumo do que estava acontecendo, pudesse dar a Sílvia a oportunidade de fugir com os meninos ou de fazer algo que Márcia não conseguiria impedir. Havia algo no rosto dela que João não reconhecia completamente. Não era apenas raiva, não era apenas frustração ou cansaço, era algo mais denso, mais antigo, mais enraizado, algo que parecia ter estado ali por muito tempo crescendo silenciosamente, sem que ele tivesse percebido ou prestado a devida atenção. E isso o incomodou profundamente, porque ele sempre achou que conhecia Márcia melhor do que qualquer pessoa no mundo. Melhor até do que ela conhecia a si mesma às vezes. Pergunta para ela, disse Márcia, e havia algo quebrado naquelas 3 palavras simples, algo que transformava a frase em muito mais do que uma ordem ou uma sugestão. Pergunta para ela por que ela estava aqui com eles de novo, porque ela nunca respeita o que eu peço, porque toda vez que eu dou uma instrução clara, ela faz exatamente o contrário. Porque ela age como se tivesse mais direito sobre eles do que eu tenho, como se eu fosse uma estranha na minha própria casa e ela fosse a verdadeira mãe deles. João olhou para Sílvia. Realmente olhou com atenção pela primeira vez. Talvez pela primeira vez desde que ela tinha começado a trabalhar na casa, fazia pouco mais de 8 meses. Contratada através de uma agência especializada que Márcia tinha pesquisado durante semanas inteiras até encontrar uma que parecesse confiável e que tivesse boas avaliações online. Ele se lembrava vagamente da entrevista que tinha acontecido na sala de estar, de Márcia dizendo depois que Sílvia parecia responsável e cuidadosa, que tinha boas referências das casas anteriores onde tinha trabalhado, que as antigas patroas tinham falado muito bem dela e que os meninos tinham gostado dela na primeira vez que se conheceram, mas além disso, João não tinha prestado muita atenção porque contratar funcionários para a casa sempre foi responsabilidade de Márcia, e ele confiava completamente no julgamento dela nessas questões. Eu só estava cuidando deles, disse Sílvia, e agora a voz dela tremeu um pouco, mas continuou firme no essencial, mantendo aquela convicção que vinha de um lugar profundo dentro dela. Eles estavam brincando no jardim com os carrinhos que o senhor trouxe semana passada, aqueles vermelhos que eles adoraram, e começaram a reclamar de sede, dizendo que a boca estava seca e que queriam água. Então entrei na cozinha e trouxe água gelada da geladeira com os copinhos que eles gostam, aqueles com desenho de dinossauro que a senhora comprou no mês passado. Vinícius apertou o tecido azul do uniforme dela com a mãozinha, os dedos pequenos, fazendo rugas no tecido limpo e bem passado, que cheirava a sabão e amaciante. E João percebeu, observando aquele gesto simples, que os meninos confiavam nela de um jeito profundo e instintivo, do jeito que crianças pequenas confiam em quem cuida delas todos os dias, em quem está presente quando acordam de manhã e quando vão dormir à noite, em quem dá comida e limpa os machucados e conta histórias antes de apagar a luz. Água, repetiu Márcia, e soltou um riso curto que não tinha nada de alegre, era o tipo de riso amargo que dói ouvir porque carrega decepção e tristeza e uma resignação profunda. Você acha mesmo que isso é só sobre água? Você acha que eu sou idiota, que não percebo o que está acontecendo aqui debaixo do meu nariz todos os dias? João sentiu algo se revirar dentro dele, um desconforto profundo que começou no estômago e subiu lentamente